Então, o conteúdo serão esses 5, tá? É, o primeiro, que são conceitos básicos, são aqueles conceitos que a gente já trabalhou lá no começo, em fevereiro, talvez no começo de março ainda. A gente trabalhou. Eu não me recordo aqui de nenhum de vocês de ter entrado aí depois de março, transferência, acho que não tivemos esse caso, tá? Então, vocês acabaram pegando todo esse conteúdo. Porque tem ETEC que às vezes entra o aluno, tipo, entrou em abril, aí já não acompanhou, mas nessa turma não teve isso. Lembrando, né, algumas coisas. Quando a gente fala de custos logísticos, tá? A gente está falando de todos os custos ligados às atividades logísticas. Então, a gente tem aí alguns que são mais relevantes, porque consomem uma fatia maior de recurso financeiro, tá? Então, a gente tem custo de armazenagem, custo de estoque, custo da ruptura, né? De ruptura ou de falta de estoque, que é a quebra também. Ruptura é quebra, né? Custo de processamento aí de encomenda ou custo de pedido e custo de transporte. São só esses? Não. Até porque, lembra do podcast que vocês apresentaram? Foi até também uma forma, vocês prestigiando aí os outros grupos, de vocês entenderem que a gente tem custo com embalagem, custo com tecnologia, a manutenção de estoque, que também conta. Então, são os diversos custos. Tá? Dentro da logística, ou da área de custeio aí, a gente não pode esquecer que os custos logísticos, eles são os segundos mais importantes, ou aqueles que consomem mais, porque a gente tem, né, essas atividades todas aí. Lembrando que das atividades logísticas, o transporte é a que representa aí o maior, seguido aí de custo de estoque, de manutenção de estoque, e em terceiro, o custo de pedido. Ele tem importância o terceiro lugar, mas ele não é que ele consome tanto, mas a sua importância dentro do processo logístico, tá? Dentro da empresa, o custo logístico ele só é superado pelo custo do produto em si. Até porque não teria o menor sentido, né? Pensem comigo, é, eu tenho um produto que para transportar ele é mais caro do que ele. É tipo quando você entra num site, aí você olha lá o preço de uma coisa, aí você gosta, e quando você vai ver o frete, 2 vezes o valor do produto. Aí não se torna viável de comprar, né? Alguns dos conceitos que nós trabalhamos aí. Então a gente tem os gastos, tá? Boa noite, Ari. Os gastos que eles são todas as operações que a empresa tem aí, ou todo sacrifício financeiro, tudo que a empresa vai desembolsar, tudo que ela vai tirar para pagar alguma coisa, contratar um serviço, é considerado um gasto. Pode ser na produção, pode ser em atividade de apoio, pode ser ligado a um investimento, a perda, a desperdício, tudo está relacionado a gasto. Assim como a compra de matéria-prima, equipamento, a gente pode considerar aí como exemplo. E aí eu ia falar assim como o desembolso. Porque gasto e desembolso é a mesma coisa? Sim, porque eu estou em questão financeira usando o dinheiro ou comprometendo a minha empresa a pagar, né, algo, não necessariamente eu preciso ter o dinheiro na mão, e aí eu vou pagar por comprar um bem, contratar um serviço. Então os dois têm a mesma proposta aí. É dúvida, fala, hein? Ou então escreve aí, levanta a mão, sei lá. Outro conceito também que. Aí esses daqui já começam a funilar e aí o pessoal já começa a ficar já um pouco assim para lembrar, né? Até porque faz tempo. É... Que nós temos investimento. E aí gera confusão. Espera que daqui a pouco tenha o próximo aqui, mas quando a gente fala de investimento,
Lembra que eu sempre citava, ó, que são as compras que eu faço, as aquisições, que serão estocadas. Ou seja, né, eu vou comprar matéria-prima. Ah, matéria-prima, então matéria-prima é produção, então é custo. Não, calma. Mas a matéria-prima vai ser usada na produção direta ou vai ser estocada? Aí, né, você começa a se fazer as perguntas para poder compreender. Eu acho que foi isso que a Daiane, ela tinha errado, porque na primeira lá que tem, depois vocês vão ver do simulado, tem coisas para marcar, tipo, quais são os custos, você tem que marcar. Então ela acabou não marcando lá algum. Então o investimento está ligado a você fazer a aquisição e você guarda, você estoca, você faz o uso futuro, que é diferente do custo. E espero que vocês se recordem, né, que o custo está atrelado sempre à atividade principal da empresa. Se é uma transportadora, atividade de transporte. Se é uma fábrica, é sobre é, a produção, igual aqui do que está aí no texto, tá? Então, tudo ligado aí à produção ou à atividade principal é considerado como um custo. Então, até para que vocês recordem a diferença ali do investimento e do custo, nós temos a matéria-prima, olha só, gasto em sua aquisição para a fabricação de um bem. Ou seja, eu usei na fabricação. Então é custo. Se ao invés de usar na fabricação, eu tivesse comprado para estocar, seria investimento. Lembrando, né? Nossa, não lembrava disso, quanto tempo e tal. Tranquilo? Perguntar aí. Faço seguir. Então, bora. Nossa, eu dupliquei o slide, vou até excluir aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tô olhando aqui a sequência. Pronto, já apaguei. A gente viu também relacionado à despesa. E aí, qual é a diferença do custo e da despesa? A despesa, ela está relacionada a atividades de apoio, atividades que dão suporte à nossa tarefa principal ali, ou atividade principal que a empresa desenvolve. Por exemplo, eu tenho lá o setor de produção. Eu tenho que ter um local que vá fazer a venda para os produtos. Então eu preciso ter uma despesa que indiretamente essa despesa vai me trazer receita, ou vai me trazer dinheiro. Então eu vou ter o setor de vendas que vai cuidar disso, tá? Até porque uma empresa pode, claro, né, tem as grandes que aí os clientes vão atrás delas porque já conhecem, mas as menores, elas precisam ou dependem do departamento de venda. Nem só as menores. Eu acho que eu já tinha citado aí que eu fui com os alunos lá na Itaipava, e eles têm a equipe de vendas. Gente, a Itaipava não é conhecida? Então, mesmo assim, eles mantêm a equipe de vendas para poder aí até mesmo brigar no mercado aí entre as várias marcas aí das cervejas que a gente tem no país, principalmente que marcas estrangeiras também estão chegando aí. Exemplo de despesa, a comissão do vendedor. Ela é um tipo de gasto aí considerado como despesa porque é uma atividade de apoio, uma atividade de suporte e não está ligado à produção. Aí você fala assim, ah, mas e o produto? Sim, mas o produto, para ele ser vendido, ele depende de uma atividade de apoio ou para poder gerar receita. Então, há uma despesa. Assim, também a gente tem um outro tipo de gasto que é diferente, tá? Entre custo, que é ligado à produção, despesa, que é o apoio, que é a perda. A perda ela está relacionada ao fato de eu ter o consumo de forma involuntária ou de forma anormal. Então, tem um incêndio, tenho um alagamento, tenho, por exemplo, a ação da natureza que acaba aí impactando no produto, oxidação, coisa do tipo.
Então, eu considero como perda tudo que de forma anormal for consumido aí dentro do processo logístico. Tudo bem? Ah, muito bem, Fátima. Boa noite. Boa noite, Léo também chegou. Faltou só o Pedro que eu marquei. Eu estou fazendo aqui a explicação e aí eu vou dar o tempo para o pessoal fazer. Se quem fez quiser tentar refazer, eu coloco um link aqui que vocês conseguem refazer, porque eu não consigo editar o que já está postado, até porque eu postei mais cedo. Boa, sem problema. Era para fazer mesmo hoje aqui depois da aula, tá? Dessa explicação. Então a gente tem aí a perda de despesa. Ahn, o desperdício está relacionado aí à utilização excessiva de algum bem ou de algum recurso, tá? E isso acaba fazendo com que a empresa ela gaste mais, ela tenha aí um gasto porque acaba consumindo um determinado bem, ou você tem aí a questão, quando a gente fala de saída, você gasta mais do que iria gastar. Então eu tenho máquina obsoleta, eu tenho problema com defeito de produtos. Não sei se em produção vocês chegaram a ver técnicas tipo Kanban. Kanban é a produção com cartão. E aí a proposta é que você faça esse acompanhamento, que você produza da melhor maneira possível, e isso vem lá dos conceitos da escola japonesa, junto com o Just in Time, junto com as melhores práticas que, quando a indústria japonesa começou a crescer, ela começou a trazer esses conceitos e o mercado aceitou muito bem. Então, a partir do momento que eu começo a ter produto com defeito, porque a máquina está ali desregulada, eu estou tendo algum tipo de desperdício, aí já começa a preocupar, tá? Então, outro exemplo, olha, um balde transbordando porque a quantidade de água ser depositada no balde é maior do que a capacidade do balde. Ou porque a torneira está lá aberta, está com algum defeito, está pingando. É um desperdício. Esse momento agora que a gente está aí da pandemia, o pessoal, muitas empresas com dificuldade, tudo conta. O consumo da água, o consumo da energia, o máximo que der para deixar desligado, o máximo que der para aproveitar a luz do dia, ou coisa do tipo, conta porque no final você tem lá um resultado nas suas finanças, né, no bolso. Ainda mais uma empresa logística, quanto melhor ela consegue traçar a rota de entrega, de evitar de fazer duas vezes, de organizar melhor, de evitar você sair para entregar e aí tá lá o endereço incompleto, endereço errado, além do gasto que você teria, né, ou do desperdício da mão de obra, também tem a questão do combustível. Então também é mais uma coisa aí que a empresa precisa ficar de olho e faz parte dos conceitos básicos de custos. Beleza? Então, esse primeiro momento, quem chegou depois aí, boa noite, nós falamos sobre os conceitos básicos e eu separei em 5 tópicos. Então, eu vou fazer um exemplo dos indicadores e aí eu vou mostrar para vocês, que é o segundo momento, mas até aí desse primeiro, ninguém falou nada, né? Espero então que esteja tudo certo. Sim? Elisângela, Leonardo, Iago, Altair, Yuri. Deixa eu marcar o Igor. O André tá aí na área, né, André? Tudo bem? Pera aí, deixa eu marcar o Eu Igor tô e aqui aí. sim. Ah, eu vi. Igor, cadê Igor? Aqui, ó, Igor. Gente, alguém tá derrubando o planeta. Que barulheira só aqui na rua. Bora pro próximo. Beleza, Larissa? O Professor, Altair, nesse caso, calma aí, é o André que tá falando, né? Se são relacionados a atividades de apoio, são despesas. Então, posso ter o aluguel lá da fábrica, é custo. Aluguel da loja, aí é despesa. Funcionário, a mesma lógica, tá? Pode falar, André. então, essa identificação de desperdício, investimento, gastos, esses são os KPIs.
Não, não são os KPIs. Na verdade, eu ainda vou falar dos KPIs. Esses daqui, ó, estavam ligados aos conceitos básicos, ó. Deixa eu voltar desde o comecinho aqui, ó. Ó, eu falei do gasto, desembolso, investimento, custo. Eu fui colando também, mas eu deixei para vocês. Despesa, perda. Aqui é só dos conceitos básicos, porque antes da gente começar a trabalhar tudo que a gente trabalhou no semestre, eu fiz, digamos que uma caracterização do que é o que dentro da parte de custos. Aí os indicadores agora são aqueles que a gente calcula as porcentagens. Deixa eu só avançar, ó, as fórmulas aí, ó. Lembra? São esses aqui. Ah, tá. Então o indicador ainda ia passar, né? Eu vou começar agora a falar. Eu deixo Ah, de ok. verdinho Eu aqui, pensei que você ó. já tinha passado. Não, beleza. Eu deixo de verdinho o tópico do que eu vou falar. É que eu acho que esse modelo de slide com vocês eu nunca tinha usado, mas eu já usei com outras turmas. Beleza? Alguém quer falar? Bom, então vamos seguir. Agora, um outro assunto que vai estar na prova, tá? São os indicadores de desempenho, que até o próprio André aí tinha perguntado. Antes da gente ir para aquela parte que tem as contas, só lembrando um detalhe sobre o que são aí os indicadores. Os indicadores, eles estão ligados a métricas, né, ou a formas, ou a metas, a formas que eu tenho de coletar resultado, de analisar resultado, e aí essas metas elas vão indicar se a minha empresa está ou não tendo um bom nível de serviço, ou um bom desempenho, ou até mesmo o meu fornecedor, se ele tem um bom nível de serviço, se ele tem um bom resultado. São métricas aí que demonstram a situação da empresa. Elas demonstram, por exemplo, a empresa tem uma estratégia. Será que a gente está conseguindo atingir? Meta de reduzir lá as avarias. Será que a gente está conseguindo atingir? Então, tá ligado ao indicador de desempenho, que também é chamado de KPI, né? Não esquece. O KPI vocês podem visualizar não só aqui na parte de custo, mas na parte de transporte, na parte de gestão de pessoas, por exemplo, porque tem até um TCC do segundo de ADM que eu estou orientando, e a ideia deles é usar o KPI, os indicadores, para analisar a performance, o desempenho dos funcionários. Mas como nesse nosso caso é o logístico, né? Então análise do desempenho logístico, tá? É, já falei dessa frase com vocês em outras vezes. Só posso ter aí o indicador do que eu for medir. Então, o que não é medido, eu não consigo. Então, eu vou gerenciar aquilo que é medido e aí eu tenho as coletas de dados e sistemas que me permitem fazer isso, como alguns que eu já tinha citado, o ERP, talvez até na aula de produção vocês tenham visto, o WMS, que é para o armazém, eu acho que quem falou de custo de armazém falou do WMS, são sistemas que vão me ajudando. O BI, que é o Business Intelligence, tá? São tudo formas que eu consigo coletar os dados automaticamente com a minha operação. E aí, nessa coleta, fica melhor de eu é, já pegar, fazer essa medição, de eu aplicar. O sistema até pode te ajudar a fazer já direto, mas eu aplicar aí a fórmula e ver o resultado que eu tenho, se eu estou atingindo ou não. Então eu deixei aqui as fórmulas que vocês já têm. Para falar um detalhe, toda vez. Quem fez a minha prova? Ah, vocês não fizeram a minha prova de cálculo ano passado, mas tudo bem. Toda vez que eu dou a de cálculo, e quando tem no provão, a fórmula ela vai. Eu acredito que ela esteja junto, tá? Mas agora não me recordo como é que eles vão colocar lá no coisa da prova. Mas deixa anotado aí, fácil, coisa do tipo, porque se precisar, né, vocês já teriam aí essa garantia. Vamos lá. Ó, eu vou fazer esse exemplo e aí eu vou fazer um por um e é só
quem pegou no começo viu que eu falei que eu só vou fazer um exemplo e pular para o próximo assunto. Tanto que depois desse slide já vem um slide de custo de estoque. Tá? Mas aí se for tendo dúvida, pergunta. Então, a primeira fórmula que a gente vai usar é a fórmula ligada aí ao pedido perfeito, que é o PP. O pedido perfeito, ele está relacionado ao total aí de pedidos que não tiveram avarias em quantidade numérica, hein? Então, olha, a Transportes Guarujá expediu 5.000, porém desses 450 sofreram avarias. Então a gente vai jogar na fórmula, sendo que na linha de cima vai ser, primeiro ali eu vou fazer 500 menos 450. Coloquei a fórmula, coloquei todas, mas eu coloquei solta uma por uma que eu for falando, eu vou colocando aqui para vocês poderem visualizar. Olá, Roberta, boa noite. Então, ó, que eu acabei de falar, 5.000 menos 450 e abaixo dividido por 5.000, tá? Aí faz vezes 100 no final, faz vezes 100 antes de dividir, fica aí a critério de vocês como é que vocês vão fazer isso. Bem, subtraiu, ficou 4.555, e aí eu faço a divisão ou primeira multiplicação e deu 91%. Tá? Tranquilo, dúvida? Sempre vai ser assim. Você vai olhar lá, vai tirar, né? O indicador está ligado à quantidade de avaria. Então, eu sempre vou subtrair da quantidade de avaria. E aí, esse resultado, tem que tomar cuidado, porque ele dá sequência para o próximo. Então, se você errar o que você vai colocar nesse, quando você chegar no último, você vai ter problema, porque no último não, né? No do entrega com atraso, você vai ter problema porque vai estar errada a quantidade que você usou. Então vamos. Ó, próximo é a entrega realizada no prazo. O valor que eu encontrei aqui, ó, que foi entregue sem avaria, tá? Ou seja, aquilo que eu efetivamente entreguei, eu vou usar aqui. Não esquece, porque até numa das tarefas que eu tinha dado das aulas, a gente teve aluno aí que pegou o valor dos 5.000, digamos assim. Ele pegou o valor que seria o valor inicial e desconsiderou as avarias, tá? Então, antes de fazer, não esquece de olhar, porque esse valor você vai retirar do anterior. Boa, bora. Então, subtraiu, ó, ficou 3.750. E aí faz dividido por 455, 4.550, desculpa. E temos aí 82,42, tá? Também vai na mesma lógica, vai na mesma sequência, só que vocês precisarão só olhar isso que eu falei, porque, ó, apesar de eu não ter riscado, mas está aqui na sequência do texto. Dos demais pedidos que entregou, 800 foram entregues com atraso. Ou seja, eu estou indo numa sequência só do texto para resolver isso. E aí depois, olha, para a entrega destes, a Transporte Guarujá cobrou 12.000 reais e vendeu as mercadorias, né? Quando eu falo de venda, é o valor que está lá na nota fiscal, 66.666. Então aqui eu já vou aplicar uma outra sequência para resolver, que vai ser aí o custo de transporte sobre as vendas. Tá? Mas nesse de agora a gente já não tem relação com os dados que nós tivemos agora nesse primeiro. Então, ó, vai ser 12.000 dividido pelo valor da venda, que é o 6.666. Estou colando essa fórmula para vocês também, só para vocês verem aí qual é a lógica que eu estou colocando. Ó. Em cima é custo total de transporte, embaixo a receita de venda. Então é o valor que foi vendido. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Então dividiu, ficou 18%. Tá? Ó, eu fui marcando o que a gente já usou para vocês poderem relembrar aí que é uma sequência, é uma ordem, até digamos cronológica, ou a ordem do que aparece aí no próprio
texto. Alguém perguntou, tudo bem? Vocês estão lembrando de tudo, né? Que maravilha, amanhã vai ser show de bola. Não me mandem mensagem, porque amanhã eu não dou aula à noite, então eu não estarei no plantão médico, estarei no plantão de pai. Provavelmente, não sei o que ela vai querer fazer, mas eu vou estar fazendo alguma coisa com a minha filha. Próximo. Ó, próximo é o da avaria. Então, quando a gente olha a avaria, dando sequência aqui no texto, ele fala para calcular o PP, o ERP e o CTV, que a gente já fez isso. E aí fala, das avarias do transporte, a empresa teve um custo de R$ 1.000. Então, eu não esqueci de colar a fórmula. Peraí, deixa eu colocar aqui a fórmula. Porque também tem um outro ponto crítico. Isso aqui é fácil de fazer, mas esses pontos críticos os alunos erram demais. E é besteira porque erra a mesma coisa, geralmente. Ao invés do aluno colocar a avaria, que é em valor financeiro, que está até o valorzinho do real, se você olhar a fórmula aí que eu colei, está até o valorzinho do cifrão. Ó, peraí, que eu já até sei, eu consigo mostrar aqui fácil. Ó, se você olhar a avaria, ela tá até aqui, ó, com o valor do cifrão. Olha. Aí mesmo estando esse valor representado na fórmula, tem aluno que pega a avaria em quantidade que está no enunciado. Aí o aluno vai lá e ele pega a avaria que está aqui em cima, ó, de 450 e coloca. Quando também ele não pega o valor do 1.000, que é o que a gente vai usar agora, e ele joga aqui nessa conta aqui, ó. Então, no PP, pega o seu rodapé do caderno e anota. É a avaria em quantidade. E no cálculo que a gente vai começar aqui, que é o da avaria, é a avaria em valor financeiro, em reais, em dólares, sei lá qual é a moeda que você vai estar trabalhando. Tá? Então, 1.000 dividido por 66,666, que é o valor aí de mercadoria transportada, que é a mesma coisa da receita de venda, a mesma coisa do valor de nota fiscal, que eu dei vários nomes aí, eu fui falando isso quanto às aulas. Então, a avaria é de 1,5%. Tranquilo? Não esquece disso, porque uma coisinha dessa vai fazer com que você erre todo o exercício. Até porque quem já passou o olho lá no simulado, viu assim que você tem, um exercício. Aí você tem as opções. Se de repente você calculou a varia errada e marcou na opção, você não vai ter errado só uma parte, você vai errar o exercício como um todo, porque no exercício vão ter todas as respostas. E aí, se você colocou errada a resposta, de um desses cálculos, você já erra tudo. E aí, claro, né, se a opção tiver lá de errado, que também eu tento me colocar no lugar de vocês com os erros que vocês fazem. E aí eu monto enunciado com alternativas erradas, baseado na experiência de erros de vocês, alunos. Então, pode perceber que vai ter momentos que você vai falar, nossa, estourei que eu achei a resposta. Aí quando você vai ver, no final você tinha errado, porque eu pensei a forma que os alunos pensam ou que eles são acostumados a errar, e aí eu vou lá e coloco, tá? Isso é normal de eu fazer. Ué, mas é a verdade, Gabriel, porque eu já sei geralmente quais são as coisas que vocês erram. Então, isso que eu falo 500 vezes, eu falo, marca no canto do caderno, anota, cuidado, aí eu reforço 5, 10 vezes, e a pessoa chega na hora, é igual dos juros, eu falo, divide por 100 para começar a fazer essa bagaça. Aí o aluno não faz, aí ele erra no final, porque ainda ele pega e multiplica de novo por 100, ao invés de dividir no começo, ele ainda multiplica no final, e erra a conta como um todo. Tá? Então a varia ficou 1,5, e... eu deixei copiado já aqui o próximo, peraí que eu vou falar qual é o próximo. TCLR. Eu já tinha deixado para poder não precisar voltar o slide aqui, ó. TCLR é o gasto com o fluxo reverso. Então é a última linha do texto, porque a gente já foi riscando, ó, todas, chegou na última. Então o fluxo reverso gastou R$ 2.000 e o custo de mercadoria vendida, perceba, olha, que é o CMV. Não é o valor de nota fiscal, não é o valor de venda, não é o valor de receita, é o valor do custo de mercadoria vendida.
Eu não chamei ele de outras coisas, conforme eu fui explicando. Esse aqui do 666 ali de cima, que é o valor da venda, eu dei vários nomes para ele. Eu chamei ele de nota fiscal, de mercadoria vendida, de receita, mercadoria transportada, né? Custo de mercadoria transportada, o valor de mercadoria transportada. Agora, esse aqui da mercadoria vendida, ó, eu sempre chamei ele de custo de mercadoria vendida, de CMV. Isso também é uma outra coisa aí que acaba me ajudando nessas montagens de enunciado que eu faço, porque tem aluno que usa esse valor para fazer a conta do CTV e não é para usar. Assim como faz o inverso também, né? Então, ó, é 2.000 dividido por 36.666 e aí dá 5,45. Lembrando que não importa se você multiplicar primeiro ou dividir, vai dar no mesmo, tá? Não importa, só também um outro ponto. Tá vendo que tem, literalmente, né, um outro ponto. Tá vendo que tem esse ponto? Você não digita na calculadora o ponto. A única coisa que você vai digitar é a vírgula. Porque aí o aluno uma vez mandou assim: "Ah, professor, tá dando erro na calculadora." Eu falei: "Mas por quê?" "Eu tô colocando aqui, tá dando erro." Aí ele colocava 36 ponto 666 ponto de novo e 66. Quando você faz essa conta, dá aquela mensagem de sintaxe erro. Porque como é que você vai pegar e colocar dois decimais no mesmo número? Não faz sentido. A calculadora ela não entende a sua não percepção, que aquilo ali é só para separar três casas. Então ele vai dar erro. Tá? É bom que pelo menos dando erro você já sabe que você errou, mas ainda assim você não vai ter a ajuda de ninguém para perguntar ou coisa do tipo. Tá? Ele dá essa mensagem que eu escrevi aí. Sintaxe erro, ou considerado tela azul, quem tem Windows aí, né? Dá tela azul na calculadora porque ela não entende por que você colocou duas separações de centavos se não existe isso em moeda nenhuma do mundo. Tem moeda que nem existe centavo. E o último, que é o AFR ou IAP, tá? Que é o índice de atendimento ao pedido. Deixa eu pegar aqui a fórmula só para colocar. Esse último, a gente precisa pensar assim: o índice de atendimento ao pedido está relacionado ao total que foi atendido dividido por quanto que foi expedido. Ó, vou marcar aqui um arroba para ver se mais alguém chega, porque a gente vai para a terceira etapa aí da explicação. Ficou 3.750. Aí você deve estar pensando, de onde veio esse 3.750? Lembra lá no começo, ó, deixa eu fazer aqui uma ligação, que a gente fez as entregas com atraso e a gente fez os pedidos perfeitos sem avaria. Bom, do que a gente tinha 5.000 para entregar, no começo, ó, 450, deixa eu pegar aqui a caneta, vai. 450 acabaram sendo subtraídos. Ok. Aí foi para 4.550. Só que aí tirou 800. Então, esse valor que vai ser utilizado, ele está relacionado a esses 3.750 que não tiveram avarias e não tiveram atraso. Esse é o pedido perfeito. Então, o índice de atendimento ao pedido, no final, que eu não tive nenhum tipo de problema, é calculado aqui, tá? E aí divide pelo total, né? Então, a gente tem 75%, sem atraso e sem avaria. Esse é o valor final e aí assim termina essa parte da revisão desses indicadores. Tudo bem aí? Mais alguém tem que perguntar alguma coisa, já que ninguém pergunta nada, né? Boa. Arielle tá aí. Tá conseguindo, Arielle? Da Silva. Francisco. Colocar foto de donut para vocês. Tudo certo? Boa. O que mais? A Fátima colocou tudo certo. Beleza. Bom, um monte de donut para você. Lembrar. Hum, agora pode ser que tenha gente aí que vai dar um aperto no coração, né? Porque é custo de estoque.
Só que o custo de estoque, lembra que nós calculamos o PEPs, o EPs e o custo periódico, porque eu tinha colocado dois tipos de custo de estoque para vocês. Eu coloquei o estoque permanente e o estoque periódico. O permanente é o PEPs e o EPs, que eu vou olhando passo a passo, né? Que vai acontecendo. E o periódico é a cada período lá de mês, eu analiso a minha situação. Então eu só vou dar um tipo para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado, oh my God, né? Como é que vai ser? Porque só vai ser um para poder até facilitar, uma vez também que se fosse dar PEPs, WEPs, talvez o tempo aí seria, digamos, muito apertado. Já tem gente que reclama de ter 3 horas e meia para fazer 50 questões, imagina se fosse questões assim, né? Bem, ó, quando a gente trabalhou, eu tinha explicado dois conceitos. Um conceito foi o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que ele nada mais é do que a soma aí que a gente tem das despesas, né? Então ele está relacionado a essa fórmula. Então a soma das despesas aí que a empresa tem na parte de produção, na questão do seu estoque, tá? E aí ele está ligado ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Ah, então eu vou usar essa fórmula para fazer? Sim. Provavelmente a fórmula vai estar lá, mas se a fórmula não tiver, você já tem aí nas suas anotações, né, de fórmula. Lembrando que o EI é o estoque inicial, então é os produtos que a empresa tem no começo de um período. Então, final de 31 de maio, eu fiquei com 500 itens no estoque. É o meu estoque final, em maio. Dia 1º de junho, aqueles 500 itens, eles passam a integrar o meu estoque inicial do mês de junho, porque eu comecei junho com aqueles 500 itens. Compras, tudo que eu vou comprando durante o período. E o estoque final é o que sobrou lá no final do mês, igual eu falei, sobraram 500, então provavelmente ali fruto de uma das vendas que eu fui tendo, tal. Então sempre vou terminar aí o mês com o estoque final. E espera aí que eu vou colar. E o RCM, ele nos dá aí o parâmetro do resultado das vendas, ou seja, ao realizar as vendas daqueles itens que eu tinha no estoque, aqueles itens que eu comprei com os que eu tinha no estoque. Então, assim, eu tive lucro, eu não tive? Qual foi o resultado? O resultado é chamado de RCM. E aí o RCM é só fazer o CMV, desculpa, a venda menos o CMV. Eu não consigo fazer o RCM sem antes fazer o cálculo aí do CMV, tá? Mesmo se você for ninja aí, você vai ter que fazer a conta para descobrir o CMV e não uma simples dedução, onde o V é de venda e o CMV que a gente acabou de ver aí, que é do custo de mercadoria vendida. Vou fazer um exemplo só também, mesmo esquema de toda essa revisão que eu montei, faço um exemplo e aí nós avançamos para o custo de frete. Tá ok? Então vamos lá. Ó, uma empresa possui estoque inicial de R$ 300. No mês de no mês, o total de compras foi de R$ 600. Deixa eu marcar as informações importantes. No final do período apurado, foi apurado um faturamento de R$ 950 com vendas. Ó, marquem o que é o que. Claro que vai ser digital, então eu sugiro você pegar um papel de rascunho e fazer as observações, as anotações, tá? O valor do estoque final é de 165. Então só aqui eu marquei 4 informações. Estoque inicial 300, compra 600, venda 950 e
O estoque final, 165. Portanto, primeiro de tudo, eu calculo o CMV. Vou pegar estoque inicial mais compras menos aí o estoque final. Então, eu já marquei ali, né? 300 mais 600 menos 905, 165. Ó, vai dar 900 menos 165, que deu 735. Certo? Então, você vai olhando a sequência e substituindo os valores, você consegue fazer, porque isso aqui foi aquela parte que eu falei que era a matéria mais fácil, que nem parecia que você estava acertando, porque de tão fácil que é. Já o RCM, a gente vai usar o 950 da venda e menos o CMV, que a gente acabou de descobrir aqui nesse primeiro cálculo. Portanto, 950 menos 735 vai dar 215. E acabou. Ó, subiu aí para vocês. Fácil esse, não? Mais fácil de todos, né? Pelo menos um ponto você tem que acertar, hein, Gabriel? Posso ir para a sequência aí? Alguém quer perguntar desse? Nup, Roberta, Larissa, Lucas Cruz, Quinhas. De boa? Então tá bom. Agora, quarta parte aí da revisão. Deixa eu ver o horário aqui. Ah, vai dar certinho, que eu falei que 8h15 eu ia deixar vocês fazendo o simulado. Bora. Como eu não tô dando tempo para vocês fazerem exercício, até porque o exercício é a revisão, então tá fluindo sem precisar parar, né? E vocês também não estão perguntando nada, então acho que vocês devem perguntar a partir daqui ou na depreciação. Ó, esse quarto ponto, que são os custos de frete, eu não acho que vocês terão tanta dificuldade. Por que que eu não acredito que vocês terão aí, né, dificuldade? Porque vocês acabaram de ver essa matéria. Como foi agora, mais recente, então, pelo menos eu espero, né, que vocês consigam memorizar. Claro, quem estava entrando nas aulas, né, ó, porque já reduziram aqui, eu acho que 2 ou 3 alunos e não voltaram mais aqui para a reunião. Vamos lá. Ponto importante. Dentre as atividades logísticas que nós temos, tá, o custo de frete, ele está relacionado aí com o custo de transporte, que eu preciso pensar nessa possibilidade, eu pensar aí na questão para a formação de preço de venda de frete que eu tenho. Preciso pensar em tudo que envolve. E aí uma questão é que no Brasil, o que encarece tanto, que a gente já tinha visto isso também, a parte de transporte, é o uso prioritariamente do modal rodoviário para transportar aí as cargas dentro do país. Quem estava na palestra lá, que teve aí, acho que tem uma semana, 2, até o palestrante falou, por que não usar os portos, a cabotagem, né? Você faz a navegação interna aí do país, aqui na costa brasileira, e aí você reduz custo e tal, mas o grande ponto é que o custo de transporte acaba tendo aí esse diferencial não positivo, né? Mas do modal rodoviário. O custo de frete, eles representam aí os custos. Aqui no caso do fixo, tá? Que não variam aí conforme a distância percorrida dos veículos. Então não importa aí o quanto que eu vá percorrer, ele acaba ocorrendo se eu andar ou não, tá? Então, mesmo com o veículo parado, o custo fixo de frete ele vai ocorrer, tá? Independente, tenho lá.
a gente vai calcular, mas um exemplo bem fácil, assim, é o valor do IPVA. Estando com o veículo andando, estando com o veículo parado, você tem que pagar. Licenciamento todo ano, andando com o veículo ou não andando, você vai ter que pagar. Então, é bom que vocês consigam entender essas diferenças, porque apesar de eu não ter colocado na revisão de conceito básico, mas lembra lá que a gente usava muito exemplo tipo da indústria, vai. Matéria-prima. Se eu uso a matéria-prima, eu vou gastar, então quer dizer que é variável, porque se eu não usar, eu não vou gastar. Então, no caso do custo de frete, tem essa mesma lógica, mas claro, voltado aí para a parte da formação do preço do frete. Então, a gente vai fazer a revisão em cima desses pontos, olha. Salário do motorista e da oficina, o licenciamento, a reposição do veículo, a reposição do equipamento não, porque eu não tinha dado, o seguro do equipamento não, a remuneração do capital. Esses são alguns dos exemplos, deixa eu até aproveitar que eu vou até remover daqui, que nós havíamos trabalhado aqui durante as aulas. E aí eu separei aqui, deixa só eu ver qual que está faltando que não está aqui na tela. Não, só falta o custo total, mas eu coloco aqui para vocês verem. Tanto que se olhar lá na tela do simulado, eu até montei sem o custo total, para você não precisar somar no final, porque às vezes tem uns picadinhos e o pessoal, para somar esses picadinhos, acaba se perdendo. Então, eu acabei deixando sem ele lá. Vamos começar. Coloquei esse exemplo. A transportadora São Vicente deseja apurar alguns de seus custos. A empresa possui veículos do tipo VUC. Não esquece que VUC é um veículo leve. O valor de 80 mil. Os motoristas apresentam um salário médio de R$ 2.500. Vai percebendo, ó, que eu estou sinalizando as informações importantes que eu vou precisar. A empresa paga em média ao pessoal da oficina R$ 2.000. O IPVA é de 1,5%. Com o DPVAT de 63,69 e a taxa lá, o licenciamento, de R$ 85. Então a gente vai calcular os custos fixos para poder vocês também revisarem isso. Notem que eu só coloquei nesse ponto, tá? Quem olhar aí o caderno, a última matéria e tal, só coloquei os fixos, eu não coloquei os variáveis. Também outra coisa, né? Por causa de tempo, porque a prova tem um tempo e aí esse tempo vocês vão ter que gerenciar e eu não ia dar um exercício de 50 páginas só para uma questão, então não vejo a menor lógica nisso. Tá bem? Bora. Espera aí que eu tô mudando a tela, que ela não tá mudando porque eu tô em outro lugar. Pronto. Ó, primeiro, ligado aí ao RC, só eu vou alterar a forma que isso aqui vai aparecer. Pode ser que suma aí, porque eu vou deixar para aparecer um de cada vez para ficar mais fácil para vocês, para não ficar tão confuso. Pronto, boa, beleza, já arrumei. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o RC, que é ligado, ó, ao valor do veículo completo vezes 13 dividido por 12, tá? Que é a remuneração de capital, ou seja, quanto que a empresa ganharia, né? Será que vale a pena dela pegar esse dinheiro e investir e aplicar? Ou vale a pena ela colocar o caminhão para rodar? Então, ó, eu marquei aqui o 80 mil. Então, é o valor do veículo vezes 13 dividido por 12. Já tivemos alunos que perguntaram lá nas aulas sobre isso, se multiplicar primeiro e depois dividir por 12, se fazia diferença. Eu tinha falado que não, até porque teve gente que estava fazendo assim, né? Mas fica aí a seu critério. Se você quiser fazer 13 dividido por 12,
vai dar 1,083. E aí você faz vezes 80 mil, vai chegar no mesmo resultado. Ou se você quiser fazer 80 mil vezes 13 e depois dividir por 12, também fica a seu critério, tá? Então, ó, eu dividi primeiro por 12 e agora fazer aqui a multiplicação. Então, nesse caso, o RC, a remuneração do capital, seria de R$ 86.000, 666. Lembrando, né, que essa daí é mais fácil, foi a última matéria, então tá de boa. Outro ponto, continuando ali a sequência ali, né, a lógica do enunciado, ó. Salário do motorista. O salário do motorista, lembra que sempre a gente tem na fórmula o coeficiente, que é 1,9614. 1,9614 que eu pego o salário, que seria 2.500, e multiplico por ele. Sempre vai ser assim? Sim. A não ser que mude, né? Claro, o coeficiente ou que o governo decrete aí uma nova forma de você cobrar encargo do salário. Ó, 1,9614 vezes 2.500, que vai para quase 5.000, vamos ver? 4.903,50. Tá bem? Ó, olha a sequência, usei o 80 mil, vou até riscar. Agora usei o 2.500. E aí, o terceiro que a gente vai fazer aqui é ligado ao salário da oficina. Então, olhando aqui, né, no enunciado, também a sequência, ó, salário da oficina de 2.000. Que aí, percebe lá no canto, lá embaixo, que subiu uma caixinha. Espera aí que eu vou colocar aqui esse outro, eu coloco a caixinha. Por que eu subi essa caixinha? Quando a gente vai calcular agora o salário da oficina, observa aqui na fórmula. Eu tenho aquele N ali. O N é o tipo ou categoria de veículo. Então, a categoria do veículo também acaba influenciando na conta. E aí, ô Gabriel, mais uma vez, eu, quando monto, né, as opções, eu olho, ou levo em consideração que o aluno ele não percebe o tipo de veículo que está escrito no enunciado. E aí ele faz com 3, ele faz com 4, mas ele não faz com 5 que era para fazer. Então eu também monto a alternativa aí nessa lógica, ó. Tipo de veículo, VUC. E aí eu falei no começo, quando eu comecei aqui a explicar esse, que o VUC é um veículo leve, né? Veículo urbano de carga, então vou ter que usar o 5. E aí, olha só. 1,96 era da fórmula. O salário de 2.000 que estava aqui. E o N está ligado aqui a esse quadrinho, que é o 5. Então, 1,96 vezes 2.000 deu 3.922,80, dividido por 5. E aí a gente tem 784,56. Eu vou limpar tudo porque vai subir mais um quadro aqui embaixo que eu tinha separado para poder relembrar aí para vocês. Tudo bem? Até aí, estão lembrando? Tá assustado com a prova? Fala, senhor. Quem que é o Igor? Yuri? Sei lá. Quem que é aqui? Igor, você. Ô, professor, esse 13 dividido por 12 é da fórmula? Ele é fixo, sempre vai ter. Você tá falando no primeiro de Ah, todos aqui, né? 13 dividido por 12 é fixo da fórmula. Até o Altair também escreveu isso. Ele é fixo da fórmula, sempre vai ocorrer, digamos assim. Tá bom? Não importa o valor que você tenha para calcular, porque o 13 dividido por 12 seria aí ligado aí aos 12 meses do ano e o 13 seria tipo uma remuneração extra em cima aí dos 12 meses do ano. Aí é 13 dividido por 12 por conta disso. Ó, coloquei a fórmula aí para vocês, acabei de editar. Boa? Então vamos, que ainda tem mais, né? Não acabou. A gente vai agora fazer o RV, que o RV é a reposição do veículo, onde entra mais uma vez a atenção, porque ó, vai subir o quadrinho aí. Olha lá, o RV ali. Ah, o quadro vai ficar para o final. Mas eu vou colocar o quadro aqui no chat porque eu copiei.
mais uma vez, a atenção de vocês ao tipo de veículo que está escrito, tá? Porque tem aluno que ele nem lê o que está lá no enunciado, aí ele acha, né, que qualquer coisa tudo bem que dá para fazer a conta, mas não. E aí depois vai acabar errando por besteira. Então, como a gente tem a vida do veículo, ó, que é o VV, vida do veículo, ela passa aí nesse quadrinho. Cada veículo tem uma vida considerada pela tabela, né? E aí a gente tem o veículo pesado 84 meses, o veículo médio 72 e 60 para veículo leve. Um VUC, que eu já tinha falado, eu estou falando de novo, porque se chegar na prova e você mandar mensagem falando que não sabe o que é o VUC, Deus vai ter que ter muita paciência para o torno mandar um raio em você, Gabriel. O VUC ele é um veículo leve. Então, eu vou observar o valor que está aí dos 60 meses para fazer essa conta. Então, ó, vamos seguir. O valor do veículo é 80 mil. Então, eu tenho o 0,80 na fórmula. Eu tenho o 80 mil, que é o valor do veículo. E o VV, que é a vida do veículo, por 60 meses. Tá? Se vocês perceberem, até agora, todos que eu fui falando, não tem nada que fuja do que está na sequência do enunciado, ou você olhar na fórmula e substituindo os valores. Às vezes você precisa ter atenção para não pegar a coisa errada e colocar. Multipliquei, deu 64 mil, dividido por 60, R$ 1.066,67. Agora vai subir aqui, ó, o bendito do quadro que eu colei no chat. Ó. Porque aí, se eu tiver um veículo pesado, uma carreta lá, um veículo pesado, eu vou usar o outro valor nesse VV aí para fazer a divisão. Não vai esquecer, porque se você não colocar, até mesmo se você fizer a conta direto sem colocar aí esse 60, também você vai acabar errando e às vezes erra por besteira. De buenas, percebe que tem um último espaço aí no. Eu acho que vai sair tudo da tela se eu apertar aqui, mas percebe que tem um último quadro, ou um último espaço, desculpa, no canto, que é justamente, ó, peraí que eu vou ter que avançar tudo. Pronto. Ó, é do IPVA, que eu ia falar que ele apareceu. O próximo que a gente vai fazer é o do licenciamento. Ó, aqui, ó, é o LC que a gente está aqui fazendo. O do licenciamento, você também, para fazer a conta, precisa observar esse 1,5% aí do IPVA e fazer o cálculo. Se você esquecer, você vai ficar com a conta incompleta e vai cair naquilo que eu falei, por exemplo, que você tem lá 6 coisas para achar, 5 coisas. Por causa de uma errada, você erra o exercício como um todo. E foi até o que aconteceu com a Daiane, que ela tinha mandado mais cedo, porque ela colocou os valores, mas a Daiane esqueceu de marcar uma resposta lá, uma alternativa. E aí a questão ficou como errada porque ela esqueceu de marcar, ou se você marcar a questão errada também ele acaba ficando incompleto. Então, pega o valor do veículo, que é 80 mil, multiplica por 1,5, ó, que 1,5% eu dividi por 100 ficou 0,05, tá? Aí deu 1.200 de PVA. Então na fórmula, ó, é DPVAT, que o DPVAT está aqui, é IPVA que a gente acabou de achar e é o TL que está aqui em cima, ó, na última linha. Beleza? Ó, as três informações estão no texto. É que o IPVA você vai ter que fazer esse 1,5%. Eu vou até colocar ali a sequência do 1,5%. Ó, 1,5% dividido por 100 é igual a 0,015. E aí você faz vezes 80 mil para encontrar os 1.200. Escrevi aí, né? Só faltou desenhar, mas se eu desenhar vai ficar torto aqui, ó.
para você não esquecer de onde é que veio esse valor do 1.200 do IPVA. E, ó, substituir tudo que eu marquei aqui quase agora, 63, 85, e aqui o 1.200, bem, e apliquei isso na conta. Não esquece aqui, ó, apesar de eu ter tirado, mas tem um parênteses aqui. Por quê? Primeiro você vai resolver todos que estão dentro, para depois você fazer dividido por 12. Ó, viu que eu somei tudo e depois eu dividi por 12. Quem já teve cálculo comigo no primeiro módulo sabe que geralmente eu faço a revisão. E aí, numa das revisões que eu faço revisão sobre expressão numérica. Porque quando eu tenho sinais de reunião, eu tenho aí uma obrigatoriedade de resolver o que está dentro para depois eu fazer divisão, multiplicação, qualquer outra coisa. Quem não lembra disso não sabe, depois procura vídeo sobre isso, de expressão, porque em várias fórmulas aí você, às vezes o professor tipo, já deduz que você tem essa lógica e você na verdade nem lembra. Por isso que eu faço isso no primeiro módulo para o povo lembrar. Dividiu, ó, dá 112,39. Tá bem? Moleza, não? E a gente vai para o último, glória, como diria o Cabo da Ciolo, né? Glória a Deus. Deixa eu colar aqui essa resolução. Sobrevivendo aí, Alice. Pronto, a última agora. O último é o custo total. Apesar de eu já ter falado que eu não coloquei para você calcular custo total ou coisa do tipo, mas é só para eu mostrar aqui, até porque eu já tive caso também dos alunos, né, no plural ainda, errarem. Tava certo lá a montagem das coisas, aí chegou no final ele errou vírgula e aí o valor total dele não bateu, tava bem longe da somatória, tipo, só de você bater o olho, vamos supor, tudo que a gente tem aqui, ó, só de eu bater o olho, ó, aqui é 4.000, aqui é 700, aqui é 1.000 e tal, aqui é 86. Então eu sei que tem que dar aí perto de 95.000. E aí a resposta, não sei como é que o ser humaninho fez isso, que deu aí 12.000. O que ele fez? Provavelmente ele colocou a vírgula em algum lugar que não era para ter colocado. Ele acabou tendo dificuldade na calculadora e aí errou tudo. Então, ó, somei tudo e aí chegou no 93.533. Qual que é, Alice? Fala que eu vejo aqui. Fala que eu vejo. Boa. Escreve aí que eu vejo, porque aí a gente vai para a última parte agora. Mas aí eu já abro aqui, ó. Nossa, como eu colei coisa aqui no chat, né? Que eu tô subindo aqui para ver, ó. Deixa eu olhar lá. 5? Ah, bom, calma. Talvez a 5 não é a mesma 5 que você tá vendo, mas espera aí que eu vou olhar. Porque alguns ele embaralha. Até isso é uma coisa, viu? Que não vai achando que você vai copiar lá o provão do seu amigo, não vai achando aí, vamos fazer o provão aí pelo WhatsApp, todo mundo numa salona online aí no WhatsApp ao vivo. E aí a questão do seu amigo é diferente da sua, aí você fala, ó, número 1 é a letra B. Aí vai lá o seu amigo e põe a B, e aí na verdade vocês dois erram porque não é a B. A número 5, deixa. Calma aí, antes de ir para a última, que eu já até abro aqui para eu ver, porque eu tô com ela aberta, mas eu não tô conseguindo. Eu vou abrir ela no navegador, porque eu não tô conseguindo. É uma que fala sobre. O que é isso? Sobre o cálculo do frete. Ou Alice, é essa, sua número 5? Continente. Tá. Peraí que eu vou abrir no navegador. Vou seguir aqui, aí eu já te falo, porque aí eu vou mexer nela aqui. Eu vou ver, na verdade, né?
É, né, Gabriel? Não, então, bateu, mas. Ué, agora tô explicando agora. Ah, mas ô Alice, você precisa observar que na 5 eu não tô pedindo tudo, né? Eu tô pedindo só para você fazer três coisas. É... Pronto, calma aí que eu tô aqui com ela aberta aqui, ó. E aí a gente vai pro último só para eu até dar o tempo que eu falei que eu ia dar para vocês fazerem. Mas espera aí que eu já abri ela aqui. Número 5. Ué, foi até exercício que eu tinha dado para vocês também na aula. Dois resultados diferentes de RC. Então, sim, mas o do RC, eu coloquei diferente aqui, mas tem um que tá certo, tem uma diferencinha. Se você observar, você vai perceber que tem diferença nos resultados. Tem resultados que estão parecidos. É aquilo que eu tinha citado. Ó, tô fazendo aqui. É aquilo que eu tinha citado na quase agora, que eu falei que eu pego o enunciado com exercício. Ó, tá certo. Que eu pego o enunciado com exercício. E aí eu monto as questões parecidas ou próximas. É. Ah, é isso, Gabriel. Tá, agora eu entendi. É porque ali tá o RC duplicado, né? Eu vou mexer aqui e talvez dê certo aí para vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Pronto, aí eu vou para o último. Mas então era isso. Muito obrigado, Gabriel. Você é lindo. Daqui a pouco seu irmão vai sofrer comigo lá. Pronto. Ó, eu editei aqui. Eu acho que para vocês aparece. E eu vou até aproveitar, já que eu consegui editar, eu vou tentar. Bom, ele não deixa mesmo. Eu ia falar, eu vou tentar editar para vocês poderem responder isso aqui à vontade, mas pelo visto eu só consigo se eu remover e colocar de novo, mas tudo bem. Pronto, então. Alice, eu arrumei. Espero que tenha aparecido aí para vocês, tá bom? Depois me fala. Obrigado, você avisou aí. Bora. Até, ó, quem quiser colocar no grupo também, esse aqui é o link à parte do simulado. Ou seja, quem for fazer o simulado e aí às vezes quiser tentar fazer de novo, ao invés de entrar em tarefas, né, você faz primeiro em tarefas lá, você pode entrar por esse link que eu coloquei. Aí você consegue fazer. Boa, vamos lá. Última parte então, depreciação. É um conteúdo que acho que foi em abril, talvez antes de abril até, mas geralmente eu faço a depreciação no segundo ou terceiro ponto aí que eu faço de aula. Que a depreciação nada mais é do que a perda, né, do valor do bem. Então, o bem ele perde valor por algumas situações, por uso, o desgaste, obsolescência, ação da natureza, por exemplo, pode acabar afetando aí, né, o valor do bem, e aí o bem deprecia, tá? Nós havíamos trabalhado alguns tipos de depreciação, depreciação acelerada, a depreciação oficial, e dentro dela nós fizemos a acumulada e o valor líquido. Só que eu só vou trabalhar com essa última, com a oficial com vocês. Então, ó, as fórmulas são essas, e aí são essas que eu vou trabalhar. Não vai ter aquela que você tem que olhar qual é o turno, quantos turnos você precisa trabalhar, tá bom? Eu vou trabalhar com essas três só. Mais uma vez, para evitar que acumule muita coisa. Um outro ponto é que vocês não podem esquecer que, se eu estou falando de depreciação oficial, o que falta aqui? Depreciação oficial precisa de
Lembra, Gabriel? Não? Precisa de uma tabela, né? Tabela da Receita Federal. Então, e também fazer a conversão, porque você tem que fazer aí de ano para mês. Então, mais uma coisa, no provão, pode ser que apareça ou não a tabela. Então, você deve ter aí nas suas observações aí essa tabela, mas eu já até adianto aí, né, para que vocês possam preparar aí quanto a essa parte de depreciação. Coloquei aí para vocês. Então vamos fazer um aqui para ficar bonito, né? Hakuna Matata. Ó, deixa eu pegar o marcador de texto. Então, calcule a depreciação oficial. Ah, eu não comentei as formas, é bom que eu já comento. Olha, a oficial é o valor do bem dividido pelo tempo oficial em meses, que foi até o que a Alice falou da conversão. Então, ó, todos os meses estão aqui, os anos, para converter é só multiplicar por 12. 5 anos são 60, 120 anos, 120 anos não, 25 anos são 300 meses, 10 anos são 12, 4 anos 48, isso. Então, não esquece de fazer essa conversão, tá? Aí aqui no exercício eu estou pedindo para fazer a acumulada e o valor líquido, que também estão aqui nessas fórmulas, ó. A acumulada, você vai pegar o resultado que deu aqui no de cima, na depreciação oficial, e vai multiplicar pelo período que tiver no exercício. E o valor líquido, você vai pegar o resultado da acumulada e subtrair pelo valor do bem. Então, valor do bem menos depreciação acumulada, e aí você finaliza aqui a conta. Então, bora fazer. Nesse caso é um computador no valor de R$ 1.500 com 10 meses de uso. Ponto importante. Olhando na tabela, o computador ele tem aí a sua depreciação em 5 anos. Não vá confundir, porque aí pode ser que você encontre uma resposta lá que seja próxima, porque você colocou 10 anos, e aí tinha lá uma resposta colocando 10 anos, e na verdade eu fiz isso para ver se você estava ligado ou não aí quanto à tabela de depreciação. Então, depreciação do computador, 5 anos, e aí em meses, né, a gente tem 60 meses. Bora. O valor do computador, que é o valor do bem, 1.500, dividido pelo tempo, que é 60. Então, dividiu, deu R$ 25 por mês. Aí, na acumulada, que são 10 meses, ó, depreciação do período, 25, vezes os períodos. Então, 25 vezes 10, tá? 25 veio da conta aqui de cima, e esse 10 está lá no enunciado, que é o uso por 10 meses. E a última? A última é você pegar quanto custava o computador, que é 1.500, subtrair por 250 que a gente acabou de achar. Ó. E aí dá 1.250. Isso, só isso, acabou. Agora vocês têm o tempo aí para fazer o simulado. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta. E aí eu vou ficar na reunião aqui aberta, mas eu deixo vocês para poder aproveitar e fazer. Eu vou subir também essa gravação para o pessoal que não pôde, que eu vi muita gente. Eu fui marcando aqui com as